A graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Amém? Queria te convidar a pegar a sua palavra, a sua Bíblia, para nós lermos um texto no Antigo Testamento, no livro de Ruth, no capítulo 1. Abra aí sua palavra no livro de Ruth, capítulo 1. Antigo Testamento tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, aí o 8º livro, Ruth. Depois de Juízes, no capítulo 1, eu queria que você acompanhasse comigo essa história, esse texto. Ruth, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Marlon e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou para a terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhava, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e volte cada um para a sua casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com quem morreram comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e disseram: não, nós iremos com a senhora junto do seu povo. Mas Noemi disse: volte, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que case com vocês? Volte, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficaria tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, nem que obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você for morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegar a Belém. E aconteceu que chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta não é Noemi? Porque ela lhe dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque Todo-Poderoso me deu amargura. Porque quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Até aqui, você pode se sentar. Foi um texto longo que eu precisei ler junto com vocês, e é uma história que eu quero contar nessa noite, a história de um recomeço, uma história de um recomeço.
um novo começo. Essa palavra, ela não tem o intuito de trazer encorajamento, não. Essa palavra não é uma palavra de encorajamento. É uma palavra que pode mudar destinos. Talvez você chegou aqui nessa noite buscando a resposta de Deus, mas o que na verdade você não precisa da resposta de Deus. Você precisa de Deus. Porque se você tiver Deus, você tem a resposta para todos os seus questionamentos. Talvez você hoje no seu desespero está procurando, Deus, eu preciso de uma resposta, mas deixa eu te dizer, Deus não se move pelo seu desespero, Deus se move pela sua fé. E se hoje você tiver fé, acreditar naquilo que Ele está falando, a sua vida pode ser diferente. Como eu falei, é uma palavra que pode mudar destinos. Nós estamos vivendo num tempo de muitas lutas, de muitos embates, e muitas vezes essas dificuldades foram de escolhas que nós fizemos lá atrás, no passado. Decisões que tomamos lá atrás, que hoje nos prejudicam e muito no nosso presente. São tantas as frustrações, tantas as desilusões, e a nossa vontade hoje é de desistir. A nossa vontade hoje é de não querer prosseguir. Vivemos tantas adversidades que o desejo da nossa alma é chutar, como a gente diz no popular, chutar o pau da barraca. É não querer mais, é abrir mão de tudo. Porque a circunstância adversa que tem nos assolado, assola todos. Não somente aqueles que estão na igreja, mas aqueles que também não estão na igreja. A gente olha para um lado, a gente vê famílias desfeitas, casamentos desfeitos. A gente olha para o outro lado, a gente vê filhos abandonados, esquecidos. A gente conversa com pessoas e percebe que a sua vida está frustrada, paradas, porque são estudos que não concluíram, elas não prosseguiram no alvo, no seu sonho, naquilo que elas planejaram tanto. Muitas vezes a gente conversa com pessoas e fala das suas responsabilidades que ela tem, que não querem mais ter essas responsabilidades. E quando a gente conversa um pouco mais, a gente percebe que o pior de tudo, a comunhão com Deus é deixada de lado. Elas desistiram de prosseguir, desistiram por causa das lutas que elas estão passando. O livro de Ruth, essa história que nós vamos falar um pouco aqui, fala de uma história de uma família, de um drama familiar, uma história que talvez seja parecida com a sua, muitas vezes é parecida comigo. Numa família onde surgiu vários problemas. Será que é diferente da nossa? Surgiu o problema de uma crise financeira, da fome, porque não havia onde ele comer na terra que manava leite e mel. O texto inicia dizendo que era no tempo de Juízes. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que o povo vivia oscilando na sua fé. Uma hora estava com Deus, outra hora esquecia Deus e era oprimido, era roubado, saqueado, e muitas vezes passavam fome. Aqui era o tempo de Noemi e de Ruth, uma época de crise financeira tremenda. E o que foi que eles fizeram então? Eles se mudaram, eles saíram da sua terra natal, viveram o problema de viver em uma nova cidade, em um novo ambiente, com novas pessoas. Saíram daquele lugar que era confortável, que era conhecido, para ir para uma terra estrangeira. Assim eles prosseguiram na sua vida. Veio então o problema da doença. E logo depois do problema da doença veio a morte, veio a viuvez, a pobreza e uma mulher amargurada contra Deus. Só que se a gente parar para analisar só isso, o livro de Ruth não é só problemas de dificuldade. A gente vê aqui uma linda história de mulheres, de homens de Deus também. Uma linda história onde envolve, nos inspira, nos mostra a força de uma amizade. A gente vê aqui o milagre, a providência de Deus, a soberania de Deus, a recompensa de ser uma mulher de virtude, a recompensa de ser uma mulher de caráter. O livro de Ruth, ele é muito atraente. É um livro recheado de emoções. E eu queria, junto com vocês, mergulhar nesse livro aqui, para que nós possamos aprender lições preciosas, para que nós vivamos um novo começo, um recomeço. A gente sabe, quando tem problema, a nossa primeira atitude é fugir. E assim foi com Elimeleque, com Noemi, com seus 2 filhos. Quando aconteceu o problema, nos dias em que os juízes julgavam, onde teve fome em Israel, eles eram moradores de Belém, estavam em Judá ali, estavam na terra que mana leite e mel, mas no tempo da fome, eles fugiram para uma terra estrangeira. Muitas das vezes, quando nós temos problema na nossa vida, problemas na nossa casa, a nossa atitude é querer fugir.
a nossa atitude é querer correr para um lugar que a gente nem sabe onde é, mas o que a gente quer é não viver aquele problema. Só que a crise, o problema é inevitável, e nós precisamos tomar uma decisão quando estivermos passando por circunstâncias assim. Algumas pessoas, elas tomam a decisão, elas colocam o pé de enfrentar. Vamos lá, vamos prosseguir, Deus está junto conosco. Mas outras pessoas não, elas escolhem fugir, pensando que será a solução dos seus problemas. Mas assim como foi com Israel, lá no 1 Samuel, no capítulo 17, quando por 40 dias, o gigante Golias via afrontar o povo, 40 dias, todo dia o gigante vinha, mas ninguém ousava enfrentar. Você sabia que é assim na nossa vida? Aquele problema que a gente não enfrenta hoje, amanhã ele vai voltar. A gente tem que se posicionar como foi Davi, quando Golias veio. Quem é esse? Eu vou em nome do Senhor, Deus, o Senhor dos Exércitos, enfrentar Golias. Que você tome a decisão de quando tiver os problemas na sua vida, na sua casa, por favor, não escolha fugir. Fugir não é a solução. A solução é você pegar forças em Deus e dizer: Deus, eu vou em frente, eu vou prosseguir, me dê força, me dê sabedoria, me dê coragem, Senhor. É assim. Quando nós estamos presos pela circunstância adversa, nós precisamos acreditar que Deus ainda está no controle de tudo. Você quer ver um exemplo? Quando houve fome, a palavra fala, quando houve fome no tempo de Abraão, Abraão escolheu fugir para o Egito. E lá quase que o seu casamento foi despedaçado, porque ele já inventou uma mentira. Ele falou que a sua esposa não era esposa, era irmã. Quase que Abraão tem um desfecho ruim demais, porque ele escolheu mentir, foi para uma terra que não era para ele ir ainda. Deus havia falado que ele iria para uma terra, mas não mostrou ainda a ele a terra. Mas no tempo da dificuldade, Abraão escolheu ir para o Egito. Já foi diferente com seu filho Isaque. Quando houve fome, quando Isaque pensou em ir para o Egito, aí Deus disse: não desça para o Egito. Isaque ficou em Gerar, e em Gerar, Isaque prosperou. O que é que eu quero dizer para você? Não adianta você ficar dos problemas que você tem da vida, não adianta você ficar fugindo para as redes sociais, não adianta você ficar fugindo para o Netflix, passando dias e dias e noites, não adianta você viver uma utopia que está tudo bem. Não, se tem problema, é para você enfrentar, e eu quero te dizer que Deus dá ordem aos seus anjos para batalhar em teu favor. Por isso não fuja. É difícil, mas Deus não dá tentação, não dá problema que a gente não possa suportar. O enfrentamento é a melhor solução. Na crise, nos problemas, nós precisamos buscar refúgio nas asas do Deus onipotente. Nós precisamos buscar refúgio no nosso Deus. Assim como está escrito no livro de Salmos, no capítulo 23. É Ele que me guia às águas tranquilas, é Ele que refrigera a minha alma. E se eu ainda passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. E o salmista Davi ainda tinha uma certeza, que em meio a tudo aquilo que ele estava enfrentando, que a bondade e a misericórdia do Senhor seguiria ele por todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã, é contigo. Mas Elimeleque, Noemi e seus filhos escolheram fugir, pensando que era a solução. No capítulo 3, no capítulo 1, a palavra fala que os problemas se agravaram. Porque além de sair da sua terra, ir para uma terra estrangeira, uma terra idólatra, uma terra pagã, eles estavam em busca de alimento, eles estavam em busca de comida. Quando chegaram lá, houve um grande problema, a doença. Elimeleque ficou doente, e depois de ficar doente, a palavra fala que Elimeleque morreu. Além de ter o problema da crise financeira, de ter o que comer, veio agora a doença. E depois da doença veio a morte. E o que é pior, Elimeleque, ele morreu em uma terra estrangeira. Deixou a sua família órfã em uma terra estrangeira. A dor do luto é a dor mais aguda do que a pobreza. É muito forte. Então Ruth, junto com Noemi, estavam ali junto com Orfa. O livro de Ruth fala disso. A história de mulheres fortes, mulheres viúvas, pobres, desamparadas, sem filho,
mas fala de milagre, de providência, de um Deus que cuida de cada uma. A Noemi apenas não perdeu o marido, mas com o passar do tempo perdeu seus 2 filhos. Com o passar do tempo, 10 anos já estava em terra. Eles não optaram em voltar, ficaram ali. A esperança foi enterrada junto com seus filhos. E o que fazer agora? Qual será a solução? Noemi tomou a solução. Agora, depois disso, eu vou voltar. Muitas vezes parece que não é com a gente assim. Quando a gente está na pior, quando a gente está na dor, quando a gente está no sufoco, é aqui que a gente se lembra de Deus. Noemi voltou. Estava voltando, e as suas 2 noras estavam junto com ela. É claro que Orfa deixou ela, mas Ruth prosseguiu. E ela não conseguiu ver a bondade de Deus nas pequenas coisas. Esse é o nossos erros. Esse é o nosso erro na crise, nos problemas da vida, nas adversidades da vida. Eu vou falar mesmo de adversidade, porque muitas vezes a gente tenta minimizar o sofrimento. Gente, a Bíblia fala que Jesus Cristo diz assim: no mundo tereis aflições. É aflição, mas a gente está minimizando. É processo. Eu não tenho nada contra a palavra processo, eu não tenho nada contra processo. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu vejo a Bíblia falando de aflição, de adversidade, de tribulação, de perca de esperança. Mas para a gente minimizar, é processo, é um processo. Não, meu irmão, é aflição, é tribulação, é adversidade. Mas o Senhor é contigo em todas essas coisas. Noemi, ela não conseguiu enxergar a bondade de Deus. Ela reclamava das coisas. Tinha coisa boa acontecendo com ela. Ela não foi totalmente desamparada. Ruth ficou ao seu lado. Mas a amargura que ela estava, a revolta que ela estava contra Deus. Muitos de nós somos assim. Nós escondemos a nossa amargura de Deus, a nossa raiva de Deus. Sabe por quê? Quando coisa boa acontece, aleluia, Deus é bom. Mas quando coisa ruim acontece, quando Deus fecha uma porta, quando Deus diz o não, quando Deus diz que não é para a gente, quando acontece alguma coisa ruim, o que é que a gente pensa? Deus está me castigando. Por quê? Deus não castiga, a palavra fala que Ele disciplina. E quando Ele disciplina, Ele corrige os filhos que Ele ama. Mas Deus não castiga. O castigo vai ser só lá, na sua volta. Quando a igreja for arrebatada, que aqueles que não creram nele, os ímpios, quando forem lançados no lago de fogo e enxofre, ali sim será o castigo, será a ira de Deus. Mas a gente tem essa percepção que Deus está me castigando. Nós temos essa revolta contra Deus, porque Deus não agiu da maneira que eu queria. Deus não operou da maneira que eu orei. Ele não fez aquilo que eu tanto pedi. Consagrei, jejuei, paguei o preço. Deus não me ama. E a gente fica assim, que nem menino mimado. O Senhor me ama? Então faça isso. O Senhor me ama? Então faça isso. Deixa eu te dizer, em Romanos, no capítulo 5, a palavra fala que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. E Ele prova o seu amor. De que maneira? Entregando o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Tinha coisa boa acontecendo com Noemi, mas ela não conseguia enxergar. A gente precisa, no tempo da crise, no tempo da adversidade, começar a olhar a vida com a graça, com o olhar de Deus. É aqui que entra a fé. Porque muitas das vezes aquilo que nós vemos aqui é terrível. Mas se nós fecharmos os nossos olhos e tivermos fé, abrirmos os nossos olhos espirituais e contemplarmos Deus sentado no seu trono com as mãos estendidas para abençoar, isso basta. Isso basta. Precisamos olhar as pequenas coisas que acontecem ao nosso redor. Isso é a graça de Deus. Só que a gente está reclamando, a gente está murmurando. E Noemi fez isso. Quando ela chegou na cidade, quando as pessoas viram ela, ela disse: não me chame mais de Noemi, que era agraciada, delicada, bondosa. Ela disse: não, me chame de Mara, porque eu fui amargurada, Deus me encheu de amargura. Noemi estava assim amargurada. Ela estava com a sua alma empobrecida, com a sua alma ferida contra Deus. Embora Deus estivesse no controle de todas as coisas, Noemi não conseguiu ver graça em nada, não conseguiu ver a bênção de Deus em nada.
E ela pensou: Deus está me castigando, é porque Deus está trabalhando contra a minha vida. E o que é que ela faz? Ela começa então a precipitar na sua vida e a decretar a derrota. Quando as suas noras decidiram ir junto com ela, ela disse: não, vão para casa vocês. Eu não tenho, vão para casa, que o Senhor seja bondoso com vocês, porque na minha vida é só derrota, já morreu, eu não posso fazer mais nada. Ela entregou os pontos. É claro que quando a gente vê uma história dessa, ela mesmo disse: eu não posso me casar de novo, ter filhos. Será que ela não lembrava da história de Abraão? Que um homem com 75 anos ouviu falar de Deus que seria pai, e com 100 anos foi que ele teve filhos com a sua mulher estéril. Será que ela não lembrou da história de Isaac, que a sua filha, a esposa de Isaac, também era estéril? Será que ela não lembrou dos milagres, da providência que Deus fez brotar a água da rocha, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez o sol e a lua parar em favor do seu povo? Mas ela não acreditava mais em milagre. E tem momentos da nossa vida, quando nós estamos passando por situações adversas, que nós não acreditamos mais. Eu já entreguei, eu não creio mais, eu não acredito que a minha vida pode mudar, eu não acredito que as coisas podem melhorar, eu não acredito que Deus pode agir em meu favor. Ela entregou os pontos, sabe? Ela se esqueceu de Deus, ela esqueceu do Todo-Poderoso, esqueceu que a todo momento o Senhor está com os olhos fitos em nós. Sabe, se Ele tem permitido você enfrentar alguma adversidade, alguma tempestade, seja lá o que for, não é para te castigar, é para o teu crescimento. Deus está forjando o teu caráter, Ele vai manifestar a sua graça, o seu poder, o seu milagre. Um momento Deus vai se levantar, só que não é no nosso tempo, é no tempo dEle. É no tempo dEle. Ele sempre esteve, sempre estará no controle de todas as coisas. Eu quero te dizer que nesses dias, assim como aconteceu com Noé, quando estava lá na arca, dia por dia ele abria a janelinha, soltava o pássaro para voltar, para ver se as águas tinham baixado. Dia por dia ele estava lá, esperando algo, esperando um sinal. Muitas vezes a gente está assim, orando: Senhor, Senhor, Senhor. Eu quero te dizer que nesses dias o Senhor vai se lembrar de você, vai se lembrar da sua casa, vai se lembrar da sua vida, da sua família. Deus vai se lembrar de você, e você vai ser renovado, você vai ser transformado. Os valores eternos no seu coração vão ser renovados, porque o Senhor está constantemente com os olhos fitos em você. Eu me lembro da travessia, quando Jesus chegou para os discípulos: vamos, atravessa o barco, eu vou subir ao monte para orar. Acho que é Marcos, capítulo 5. E quando os discípulos estavam atravessando, houve uma tempestade, e o barco estava quase a pique. E o Senhor, a palavra dele é muito clara: o Senhor subiu ao monte para orar, e de lá do monte a palavra fala que Jesus Cristo estava vendo os discípulos remando contra a maré, e desceu para ajudar. Talvez você está assim, remando contra a maré, vivendo uma tempestade. Minha vida vai acabar, meu barco vai afundar, minha família vai se desfazer. Mas eu quero te dizer, o Senhor está com os olhos fitos, e Ele vai descer para te ajudar. Ele vai aparecer como numa madrugada, e você vai dizer: meu Deus, que isso é um fantasma? Não, é o Espírito Santo, é a presença de Deus chegando de maneira de repente, quando você menos espera. Por favor, pare de limitar o poder de Deus. Não perca a esperança de um milagre. Noemi chegou, a palavra fala: eu não tenho mais essa esperança. Ela enxergou o futuro, ela não mais enxergou o futuro. Ou como no popular, ela não viu a luz no fim do túnel, ela não conseguia mais ver o seu futuro. E quando uma pessoa perde a esperança, ela perde a razão de lutar, ela perde a razão de querer continuar, ela perde a razão de dizer: não, minha vida não serve mais para nada. Não é assim. A esperança é a força que nos impulsiona a ir adiante. A esperança nos faz olhar para o futuro e dizer: eu não consigo ver, mas o Deus que está aqui no presente vai estar comigo amanhã. A esperança faz isso. A esperança olha para a circunstância ruim que está vivendo hoje,
a adversidade que está vivendo hoje, mas a esperança diz: hoje está ruim, é verdade, está ruim, mas amanhã vai ser melhor do que hoje. Amanhã vai ser. Nós precisamos dessa esperança. Nós precisamos nos lembrar da palavra que mantém essa esperança viva em nossos corações. E eu pergunto: qual foi a palavra de Deus para a sua vida? Foi acabou? Foi de derrota? Qual foi a palavra de Deus para a sua vida? Qual foi? Lembre-se dessa palavra que traz esperança. Sabe, pare de pensar que porque você está passando por problemas, por adversidade, meu destino é sofrer. Tem gente que é assim, vitimista. Ai, ai, ai de mim. Meu problema é o maior de todos. Meu problema, ai, acabou. Ah, se o pastor orasse por mim. Ah, se fulano de tal jejuasse e orasse por mim. Como assim? Pare de se vitimar. Noemi pensou que o sofrimento tinha se instalado de uma maneira definitiva, mas não é. Eu quero te dizer que isso que você está passando é passageiro. Vai passar. Deus está dizendo para você: vai passar. Há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Talvez o tempo que você está vivendo não é oportuno. Talvez você não conseguiu nem dar um glória a Deus. Talvez você não conseguiu nem se animar nessa noite. Talvez você não conseguiu nem glorificar. Eu sei o que é dor. Eu sei o que é sofrimento, que eu também passo. Eu sou humano como vocês. Não penso que nós pastores somos super crentes, não. Eu sei o que é isso. Mas eu sei o que é Deus estar cuidando. Eu sei o que é Deus estar nos abençoando. E eu sei que quando Ele diz que vai passar, é porque Ele está renovando, Ele está escrevendo a tua história. A tua história não termina nisso que você está pensando, não. A tua história não acabou porque Satanás se levantou e disse: é o fim, não. Porque alguém disse que acabou, não. Isso é apenas uma vírgula da história que está sendo escrita no livro da vida pelo Senhor sobre você. E eu quero te dizer: os próximos capítulos são os melhores. Vai haver uma reviravolta, vai haver um de repente, vai haver algo novo transformando, e vai chegar o tempo que você não mais vai estar chorando. Não, você vai chorar sim, mas não vai chorar de tristeza não, vai chorar de alegria, e você vai poder dizer: o Senhor cuidou de mim, eu passei, eu venci. Oh, aleluia, aleluia. Por isso pare de pensar que o que está acontecendo na sua vida foi maldição, foi palavra. Não. Noemi disse: a minha amargura é maior do que a de vocês. Deus descarregou a mão dele contra mim. Olha o que ela disse: é Deus. O culpado de eu estar vivendo isso é Deus. Não. Por mais que a família de Elimeleque tivesse errado, Deus não abandonou Noemi. Deus não abandonou as suas noras. E eu falo de Noemi porque Ruth não era nem israelita, era de Moabita ainda. Mas a palavra que muitas vezes nós lemos em casamentos, aqui há uma conversão, aqui há uma entrega de Ruth. Porque ela diz: olha, não me obriga a votar não. Onde você for eu vou, onde você posar eu poso. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Uma mulher moabita, de terra estrangeira, pagã, estava dizendo: eu entreguei minha vida ao seu Deus. O seu Deus, o seu povo agora é meu povo. Eu não sou de linhagem, mas eu sou pela graça. Foi a escolha do recomeço dela. Diante daquela tragédia, Noemi tinha duas opções: reconhecer, a minha família errou, está tudo dando ruim, ficar aqui parada contra a vontade de Deus, vou morrer nessa terra idólatra, pagã, ou voltar atrás, fazer uma nova história, recomeçar. Eu tenho certeza que você passa por situação assim parecida, porque não é fácil olhar para trás, e olhar para trás e ver que muitas vezes a gente tomou uma decisão errada, que muitas vezes nós escolhemos sair da presença de Deus. Não foi Deus que se afastou da gente, foi a gente que se afastou de Deus. É difícil olhar para trás, mas o mais difícil é você não querer olhar para frente e decidir qual caminho você vai trilhar a partir de hoje. O sucesso, a bênção da sua vida nunca vai ser comparado àquilo que você tem, mas àquilo que você superou.
E quantas lutas, dificuldades você superou? Talvez se a gente convidasse alguém para dar um testemunho aqui. Olha, eu consegui minha casa, meu carro, um bom emprego, a minha família. Isso é lindo, é maravilhoso, é edificante. A gente se alegra com a bênção do irmão. Mas você quer ver uma história que nos agarra, que nos prende? Quando chega uma pessoa e diz: olha, eu venci o câncer, eu venci o divórcio, meu marido estava para sair, mas meu marido voltou, meu filho estava nas drogas, mas o Senhor libertou. É isso, a nossa vida está relacionada a isso. Não é aquilo que a gente tem, e que você tenha muitas coisas, porque é a favor de Deus, mas a sua vida está relacionada a tudo aquilo que você superou, e o que você já superou até hoje. Não é isso que vai te paralisar, não é isso que vai destruir a sua vida, não é isso. Siga em frente nesse recomeço. Aprenda a recomeçar mesmo, apesar de todas as perdas. Olha Noemi, após a morte dos homens da sua casa, ela ficou desamparada, não tinha ninguém. Quem eu vou recorrer? Ela tinha que tomar uma atitude, uma decisão que mudaria a sua vida. E ela decide voltar para a sua terra natal, para Israel, para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. O seu pior dia com Jesus ainda é seu melhor dia sem Ele. O seu pior dia com Jesus ainda é o seu melhor dia sem ter Ele. Entendeu? O seu pior dia com Jesus ainda é o seu melhor dia sem ter Ele. E Noemi decidiu voltar ao lugar onde Deus operava. Eu creio que nós precisamos encontrar situações assim, situações para recomeçar em diferentes áreas, em qualquer área, recomeçar de novo, porque é nesse lugar que nós vamos colocar a linha daquilo que nos separa do nosso passado para aquilo que está no presente, para nós vivermos no futuro. E eu quero te dizer, o seu futuro será extraordinário. Você terá testemunho para contar. Orfa, ela agiu diferente. Ainda que amando Noemi, ela disse: olha, eu vou voltar para lá, é mais confortável. Lá eu já sei que é ruim, eu vou ficar aqui mesmo. Mas Ruth não, Ruth permaneceu. Isso nos mostra que pessoas em nossas vidas têm prazo de validade. Pessoas em nossas vidas têm prazo de validade. Seu melhor amigo, seu melhor companheiro, seja lá quem for, tem prazo de validade. Muitas vezes as pessoas saíram da nossa vida, a gente nem se ligou que as pessoas saíram. Sabe? Deus, nesse novo começo, você vai conhecer pessoas novas, ambientes novos. Você vai ver o que é Deus guiando você passo a passo. Deus vai te apresentar pessoas extraordinárias, assim como apresentou Boaz para aquelas duas mulheres. Nesse novo começo, Deus vai te colocar à frente a pessoas que estarão te ajudando. Porque no recomeço é assim. No recomeço é assim. Ainda que as nossas emoções sejam, meu Deus, eu não estou... Está muito turbulenta, mas só de dizer, a emoção não muda ninguém. O que muda a nossa vida é a instrução da palavra. E a instrução da palavra para você hoje é: continua, muda, tem algo novo vindo aí. Não pode ser do jeito que você está. Não pode ser do jeito que você está. Ah, pastor, mas é muito tarde, eu já tenho idade. Né? Nunca é tarde para recomeçar. Tentar novamente sempre é um grande desafio, irmãos. Talvez recomeçar para você pode ser uma tarefa dolorosa, mas eu quero te encorajar nessa tarde a não desistir. Deus quer lidar com você naquilo que você vai passar. A nossa tendência natural é repetir as mesmas atitudes, mas não, a partir de agora vai ser diferente. Mas você pode pensar assim: meu Deus, como é que eu vou recomeçar? A vergonha, as lembranças do passado, o meu orgulho, o medo de fracassar novamente, como é que eu vou recomeçar? E as pessoas em minha, o que é que elas vão dizer? Tudo isso pode se apresentar como um obstáculo na sua vida, mas não pare por causa disso. Tem algo novo surgindo para você, algo que é maravilhoso. Reconheça que talvez você cometeu erro sim, e no recomeço, no novo começo, a gente precisa reconhecer os erros cometidos para não cometê-los novamente. Não cometer, por isso tome a decisão de mudar. Tome essa decisão. Vai subindo aqui, ministério. Talvez você tenha chegado aqui com tantos sonhos. Talvez você chegou aqui com tantos projetos
que ficaram no meio do caminho. Você tem até o desejo de recomeçar, mas não consegue. O que é que tem impedido você de viver esse novo momento? O que é que tem impedido você de recomeçar? Quais são as dores? Quais são os traumas? Quais os fracassos que estão impedindo você de recomeçar? Hoje é uma tarde, é um dia de recomeço. Por isso não tenha medo. É Deus que sustenta a tua vida. É Ele que participa do seu viver. É Ele que cuida de você. E a casa do Pai onde nós estamos é um lugar de recomeço. É um lugar de novidade. É um lugar de novas oportunidades. Talvez você tenha errado até aqui na sua vida, porque tudo dependeu de você. Mas agora, deixa Deus participar disso, porque pode ser diferente. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de viver esse novo começo. Talvez as pernas podem tremer, mas a vontade de lutar deve prevalecer. Para de ficar lamentando pelas coisas que ficou para trás. Chegou o momento de você olhar para o seu futuro. O que importa é o que Deus diz a partir de agora. Eu sei que todos nós vivemos momentos difíceis, momentos de dores, momentos de lágrimas, momentos de tensão mesmo. Talvez você já tenha chorado tanto, porque o problema que você está passando seja um problema pessoal, uma fraqueza, uma tristeza, ou sei lá, uma dor na alma. Mas Deus está preparando algo novo para você. É tempo mesmo de pôr em pé, de sacudir a poeira, de viver uma novidade de vida, um novo plano, um novo projeto, um novo caminhar, com novas perspectivas de vida. Algo novo está para acontecer na sua vida. Olha a vida de Noemi para a gente poder encerrar. A história poderia ter terminado aqui, mas não. O último capítulo de Noemi ainda estava sendo escrito. A palavra vai falar lá em Mateus capítulo 5. Deixa eu ler aqui Mateus capítulo 5. Para não dizer o texto errado. Mateus capítulo 1, versículo 5 vai dizer o seguinte: a genealogia de Jesus. Aí vai dizer no versículo 5: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi a Ruth. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. O novo começo aconteceu na vida de Noemi e Ruth, porque elas conheceram um homem de Deus, que resgataram a sua vida, que entrou com providência na sua vida. De estrangeira, Ruth se tornou integrante da árvore genealógica de Jesus Cristo. Dá para compreender isso, uma mulher moabita, de terra pagã, mas porque ela decidiu viver com o povo de Deus, decidiu viver algo novo, decidiu viver um momento novo na sua vida. Ele disse: para aquele povo não, para aquele passado não, para aquela terra pagã não, eu quero o seu povo, eu quero o seu Deus. A palavra fala que ela se casou com Boaz, e com Boaz ela gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ruth se tornou bisavó do rei Davi. Por quê? Uma mulher decidiu viver algo novo. Você pode hoje estar parado pensando: meu Deus, o que será da minha vida, a minha história? Mas já te dizer, se você hoje decidir viver aquilo que Deus tem para você, a sua história será linda, a sua história será maravilhosa. Algo tremendo vai acontecer, porque Deus entrou na história.